Pessoal, hoje eu vou apresentar o processo de criação de um physical standby a partir de um backup do primary database. Tá? É muito comum a gente criar um ambiente standby fazendo duplicate for standby from active database, ou seja, pegando os dados de um banco de dados de produção direto. Então a gente conecta o RMAN no target e no auxiliary, ou seja, o ambiente de produção e no ambiente que eu recebi os dados, faz um duplicate e ele copia os dados do ambiente de produção para criar um ambiente standby. Então esse é um processo incomum. Uma outra forma de fazer o procedimento, que é o que eu vou demonstrar nessa apresentação, é você fazendo esse duplicate for standby a partir de um backup que foi previamente feito no ambiente de produção. Tá? Então aqui eu tenho meu laboratório. Deixa eu renomear minhas abas. Esse aqui vai ser meu ambiente primário, que é a produção. E esse aqui vai ser meu standby. Tá? Então no ambiente primário eu tenho o banco de onde eu vou pegar o backup para restaurar do outro lado. Tá? E no meu standby é onde eu vou subir uma instância idle ali com o pfile para poder restaurar o backup dentro dessa instância. Eu vou seguir o roteiro, tá? Então eu criei esse roteiro aqui no meu bloco de notas, que a primeira atividade é fazer um backup no ambiente de produção, no primary database. Copiar esse backup para o servidor de destino. Depois eu vou copiar o arquivo de senha para o servidor de destino. Depois eu vou copiar o pfile, vou criar o pfile no caso, lá no arquivo no servidor de destino. Na sequência, eu vou subir uma instância usando esse arquivo de pfile que eu criei no passo anterior e nessa instância que eu vou restaurar o backup que eu fiz lá no ambiente de produção. Depois eu vou fazer o duplicate for standby. Vou fazer a verificação dos online log e standby log para ver se eles estão configurados corretamente. Caso não esteja, aí eu vou fazer essa configuração. Depois eu vou ajustar os parâmetros, para parâmetro mínimo para garantir o funcionamento do standby. Depois eu vou criar uma configuração do broker, com DG, MGRL, o client do gerenciador de DataGuard. E eu vou adicionar o standby database na configuração do broker e, por fim, validar se o standby database está sincronizando como deveria sincronizar. Então, para iniciar a nossa atividade, vamos aqui para o ambiente, tá? Começar aqui pela parte de produção, pelo primer. Eu vou executar o PS, um alias criado aqui, pbom, tá? Eu tenho duas instâncias, o RSL2 e o RSL. Esse URSL que vai ser meu banco primário. É dele que eu vou tirar o backup para instalar do outro lado. Então, vou setar a instância do RSL. Eu vou conectar lá no RMAN. Target barra. Eu vou executar um script que eu tenho, tá? Mas basicamente, deixa eu só sair aqui para mostrar, tá? Eu vou fazer esse backup dentro de um diretório que eu já criei. Então, vou entrar aqui só para mostrar que lá dentro não tem nada ainda. Vou fazer dentro desse diretório, barra backup RMAN incremental. Tá? Vou fazer um backup incremental level 0 para poder fazer a cópia para o outro lado. Então vamos lá, rman target barra. Eu vou usar o script que já está criado para não atrasar a apresentação. Mas basicamente o que esse script vai fazer é o seguinte, ó, backup incremental level 0 database format. Aí eu aponto o local para onde eu vou fazer o meu backup. Include current control file plus archive log, passando também o caminho lá onde eu vou fazer o backup dos archives. Vou dar um enter, o backup vai se iniciar. Tá? Esse processo ele vai demorar ali alguns segundos, provavelmente em torno de 1 minuto. Para a gente não perder tempo, a gente vai já para o ambiente de standby e vai começar a criar algumas configurações lá. Tá? Então, enquanto o backup executa aqui, vamos para o standby. No ambiente de standby, eu vou verificar as instâncias que eu tenho aqui. Ó. No momento eu tenho uma instância prod. Eu vou subir uma instância ORSL a partir de um pfile que vai receber o backup que eu estou fazendo lá no ambiente de produção. Então, para isso, a gente vai criar um pfile. Esse pfile já está criado, mas a gente vai analisar aqui. Tá? Eu tenho esse pfile que eu criei no momento anterior, dar um VI nele para a gente analisar basicamente o que ele tem. Então, flat. Tá. Eu tenho aqui alguns parâmetros para esse ambiente, tá? Mas o que é relevante aqui para esse cenário, claro, tu define os parâmetros de memória, tu define aqui alguns parâmetros de memória dele, onde vai ser o audit file desse, aqui também é obrigatório, tem que ter algumas informações sobre audit compatible, onde que o meu control file vai ser restaurado, nesse caso ele vai estar multiplexado aqui. O tamanho do bloco, o domain do meu banco, o dbname e, isso aqui é muito importante, o dbUniqueName. Tá? O dbname, numa relação de DataGuard, ele precisa ser igual ao dbname do ambiente de produção, mas o dbUniqueName, como o próprio nome sugere, ele é único. Então tem que ser diferente do ambiente de produção. No ambiente de produção, meu dbUniqueName está como ORSL.
Para não ter problema, eu vou criar meu SL underline DG. Então, meu DB unique name tem que ser diferente do DB unique name do ambiente de produção. O DB name tem que ser igual. Eu estou definindo o DB recurve file dash. Estou jogando tudo para dentro do barra backup 2, o RSL DG. Então, esse aqui é o local para onde vou colocar a minha cache recurve área, o tamanho dela, 12 GB. Enfim, algumas informações aqui sobre linguagem, território. Esse é o parâmetro, esses são os parâmetros que eu defini no meu pfile para subir a minha instância área. Tá? Então vamos lá. pwd ll. Estou dentro do home Oracle, o nome do arquivo é pfile orsl.oracle. Vou chamar o SQL Plus para sysdba. Opa, tem que setar a instância primeiro. Agora env orsl. Ele citou as variáveis de ambiente, dá um env type grep Oracle. Ele já mostra que você tem as variáveis de ambiente aqui. Agora eu vou chamar SQL Plus barra sysdba. Beleza? Ele está conectado numa instância área, ou seja, não tem nada. Eu vou startar a minha instância em numality, ou seja, ela vai startar, ela vai subir apenas os processos de background e alocar as áreas de memória necessárias para o funcionamento da instância. Startup pfile igual, abre aspas, barra home, eu vou contar o caminho do meu pfile, barra oracle, barra o nome do arquivo aqui, no mount, ou seja, ela não vai montar, vai apenas subir a instância em modo no mount. Deixa eu aguardar aí, aguardar enquanto ela starta na instância. Vou aqui no ambiente de produção. No ambiente de produção o backup já finalizou, tá? O meu banco é bem pequeno, justamente para facilitar o processo de laboratório aqui, para validar as opções. E esse backup ele foi criado dentro do backup RMAN incremental, que foi onde eu pedi para ele ser criado. Então nós vamos sair daqui do RMAN, vamos entrar lá dentro do diretório do backup, dar um LL aqui, e a gente gerou 5 arquivos, tá? Ao todo, esses 5 arquivos têm 2 GB. Como eu estou rodando em máquinas virtuais com bastante limitação de recurso, eu copiar esses 2 GB vai levar aqui uns 3 a 4 minutos, tá? Para eu copiar ele lá para o ambiente standby. Para a gente não perder tempo, eu já fiz esse backup antes, foi exatamente o mesmo comando, e já copiei para dentro do ambiente standby. Tá? Então, eu só estou demonstrando que o primeiro passo é fazer o backup, depois é copiar esse backup lá para o servidor de standby. Isso eu já fiz na etapa anterior para ganhar tempo nesse vídeo. Aqui no servidor de standby, o processo de cópia, tá? Basicamente, vou apresentar a minha tela aqui com o meu script. No processo de cópia, basicamente eu fiz isso aqui. No SCP, peguei o nome de cada backup, o usuário e o servidor de destino e o diretório de destino. Então lá no destino, dentro do barra backup 2, eu tenho uma pasta incremental onde estão os backups que eu vou usar para fazer o histórico. Observe que eu usei um SCP para cada arquivo, isso é opcional, talvez aqui para paralelizar, né, para tentar paralelizar o processo de cópia, mas eu posso fazer só um asterisco aqui de todos os arquivos que estão dentro do meu diretório de backup e ele vai levar para lá. Tá? Então, uma vez que isso aqui já foi feito, o backup foi feito, já foi copiado para o outro lado, então lá do outro lado, deixa eu finalizar o start dessa instância. Eu acho que eu pedi foi minha conexão aqui por um momento. Tirar um sub-oracle, pmon, ele subiu a instância aqui. Deixa eu só renomear a minha sessão, como eu restartei ela, ele perdeu o nome. Isso aqui é a standby. Tá. Então aqui na minha instância de standby, eu vou entrar dentro do df-hp cd barra backup 2 e dentro desse barra backup 2 eu tenho o incremental, que é o local para onde eu já copiei meu backup. E aqui dentro eu tenho os meus backups, são 5 arquivos. Tá? São 2 arquivos de backup de archive e 4 arquivos de backup datafile. Então a gente vai agora, uma vez que a gente já tem o backup feito, copiado para o nosso servidor de standby, a gente já tem nossa instância startada em no mount, a gente vai validar isso aqui, SQL Plus, sysdba, .url, OSL, select, status, from $instance. Nossa instância está startada, ela não está montada. Show parameter db create. O nosso parâmetro de db create file dash não está setado, ou seja, eu não configurei o AMF. Se eu não configurar o AMF, eu não sei exatamente onde que meus arquivos serão criados quando eu fizer o store. Então, se eu tivesse com o meu AMF definido aqui, quando eu fizesse o duplicate for standby, ele iria criar os datafiles seguindo a parametrização do AMF. Como eu não defini isso aqui, eu fiz isso de propósito,
a gente vai precisar definir uma cláusula set new name for standby to, apontando o caminho para onde os meus data files serão restaurados. Então, seguindo essa lógica, tá, a gente vai fazer o seguinte, já temos a instância levantada, vamos sair daqui, vamos conectar na RMAN. Para eu fazer o duplicate for standby, independente de se for um Active Database ou de um backup location, eu conecto na minha instância de standby com a RMAN como auxiliary. Então, vou fazer um RMAN auxiliary barra. Tá, uma vez que eu estou com a minha conexão estabelecida no RMAN, eu observo que o banco está não mutado, tá? Eu vou seguir esse processo aqui. Só um segundo. Eu vou seguir esse processo aqui. Eu vou fazer um set new name. A fonte está um pouco pequena, não sei se eu consigo aumentar isso aqui. Fazer um set new name for database, né, to, e eu vou apontar o caminho para onde eu vou criar os meus arquivos, tá? Então eu vou copiar isso aqui para validar se esse caminho já existe. Vou sair daqui. Vou tentar entrar naquele diretório, ele não existe ainda. Tá? Então o diretório que eu tentei entrar não existe. Ele existe até esse ponto aqui. Então até o barra backup 2 barra OSLDG ele existe. Tá? Então o restante do caminho não existe. Vou tentar fazer o duplicate mesmo sem esse caminho existir. Bora ver se ele vai conseguir criar. Tá? Então vamos novamente. RMAN auxiliary barra. Tá? Agora eu vou fazer abrir um bloco. E eu vou fazer o set new name for database to. E aqui eu pego o caminho para onde eu vou colocar os meus datafiles. Vou fazer lá no barra backup 2 OSLDG barra OSL barra datafile e no final ponho esse %b, tá? Que é para ele gerar os nomes sem dar conflito um com o outro, para ele não ficar tentando sobrescrever os nomes dos arquivos. Então vamos lá. Beleza, então set name for database. Como eu não defini meu OMF, não tem uma definição de onde que os meus arquivos datafiles serão criados, lá no parâmetro dbcreate, eu defino esse parâmetro, tá? For database, que ele vai especificar o caminho para todos os datafiles do database. Tá? Se eu não colocar um for database, eu posso colocar, por exemplo, for datafile 1, aí eu especifico o caminho do datafile 1, datafile 2, o caminho do datafile 2, então eu teria que fazer isso para cada datafile. Como eu estou fazendo set name for database, então todos os datafiles vão seguir esse padrão, tá? Eles vão ser adicionados, vão ser restaurados nesse caminho aqui. Agora eu faço o duplicate propriamente dito. E aqui que entra uma parte interessante. Deixa eu copiar e colocar no RMAN, a gente alinha como que ele funciona. Eu faço um duplicate target database for standby. Ou seja, eu vou duplicar o banco de dados target para o standby e aí eu falo onde é que está o meu target database. Tá? Que nesse caso ele está no backup location, que é o caminho do meu backup. Então se eu for lá dentro desse caminho, eu vou ver que eu tenho os meus 5 arquivos de backup. Na verdade, 6, né? São 2 arquivos de backup de archive e 4 arquivos de backup de datafile. Então ele vai ler dos arquivos de backup que estão aqui dentro para poder criar o meu standby. E lembrando que quando eu fiz o backup no ambiente de produção, eu coloquei essa informação. É o backup database include current control file. Então dentro de um dos pieces do meu backup de database, eu tenho o backup do meu control file. Tá? E se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver o log do backup. Deixa eu ver se ele aparece aqui em algum ponto. Consigo identificar aqui. Enfim, não consegui identificar, mas aqui no meio tá, ele colocou o backup também do control file, dentro de uma dessas peças aqui. E esse backup é o primeiro a ser lido e o restante, acho que é aqui, ó. Tá. É esse aqui mesmo. Então, tá vendo o include do current control file em backup set. Se eu não me engano, ele está dentro dessa peça de backup. E ele vai ler essa peça de backup para restaurar o control file. Uma vez que ele restaura o control file, ele vai montar o banco de dados. E uma vez que ele montou o banco de dados, ele começa a restaurar os data files em si. Então, esse é o processo que vai ser feito aqui dentro do standby. Então, eu dou um enter aqui e eu fecho meu bloco. Eu dou um enter novamente e ele começa o processo. Vamos verificar se ele vai conseguir fazer o restore sem precisar de fazer qualquer ajuste.
Então ele já leu o control file. Se a gente olhar aqui em cima, uma das primeiras coisas que ele faz é restaurar o control file. Então ele fez aqui, ó. Ele restaurou o control file lá para o local onde nós definimos no nosso pfile, tá? Restaurou o control file, uma vez que ele restaurou o control file, ele vai fazer um auto database mount, ou seja, tem um control file e consegue montar o database. Montou o database, agora ele está fazendo o restore dos data files. E observe que ele está definindo o new name, que isso aqui é influenciado pelaquela cláusula set new name for database. Então, se é for database, é para todos os data files. Ele faz o set new name for tempfile 1, tempfile 2, 3, agora para os data file 1, e observe que todos eles estão jogando dentro do barra backup, o SL, o SLDG, o SL e data file. Tá? E esses dois diretórios aqui não existiam. Tá? Existia até aqui. Tá? Ele cria essa estrutura e aí ele começa a fazer o restore de fato. Tá? Então, se a gente observar aqui, está restaurando data file 1, 3, 4, jogando lá para o caminho onde nós especificamos aqui no nosso set new name. Se a gente for dentro desse diretório, eu vou duplicar essa aba aqui só para a gente validar isso. Então, traço Oracle, cd barra backup 2, cd osldg, ll-rths. Então ele criou esse diretório que não existia. Vamos entrar lá dentro dele. E ele criou tanto o diretório do control file quanto o diretório do data file. ll-rths, e aqui estão os data files que ele está restaurando aqui. Tá? A gente consegue perceber que ele identifica o local onde os meus arquivos vão ser colocados, meus arquivos data files serão restaurados a partir da minha definição lá do new name. Quando eu faço o set new name for database to, e eu especifico o caminho, aquele caminho é o prefixo de onde ele vai restaurar os meus data files. É o diretório onde os meus data files serão restaurados. Eu observo que já finalizou o processo, tá? Então meu banco está montado, tá? E a gente teve sucesso nesse processo de criação de um standby a partir de um backup. Agora o próximo passo, uma vez que o meu backup foi restaurado, é verificar o status do banco de dados. Eu saí aqui, SQL clears sysdba, select status, $, instance, vou pegar o status e a role também da database, role, open mode, $instance, $database. Então, tem um banco montado, que é um physical standby, que está, o modo de abertura dele está apenas montado. Tá? Agora entra a parte de fazer os ajustes, né, dos parâmetros e do log file, do standby log file, e entra a observação. Agora definimos, agora que finalizando o duplicate, vamos ajustar os online log. Caso o standby e o log não estejam devidamente configurados, os mesmos devem ser ajustados seguindo, ficou errado aqui minha sintaxe, seguindo a regra de mais um para os grupos de standby log em relação aos grupos de online log. O tamanho dos grupos deve ser igual ao tamanho dos grupos de online log. Então, se meu banco de dados primário possui 3 online log, eu devo criar 3 mais um standby log file lá dentro do meu ambiente standby. Aí a gente vai verificar se esses standby log files já estão prontos. Primeiro vamos verificar como está na produção. Ctrl Env, OSL, SQL plus sysdba. Vou verificar aqui quantos grupos de redo eu tenho. Eu tenho 3 e tamanho 200. E quantos grupos de standby log eu tenho? Eu faço a consulta nessa view log standby. Eu tenho 3 mais 1, né? Eu tenho 4 de tamanho 200. Então aqui eu tenho 3 grupos, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. E o tamanho dos meus grupos de standby, eles são igual ao tamanho do grupo de online log normal. Essa configuração tem que ser repetida no ambiente de standby. Se ela não tiver, eu tenho que criar esses grupos de online log e de standby log para ficarem iguais. Vou fazer a mesma consulta aqui, verificar os online log. Eu consulto isso na VDOLA. Eu tenho 3 grupos de redo e eu quero ver quantos grupos de standby que eu tenho. Isso eu estou no ambiente de standby agora, tá? Eu tenho 4. Então sigo a regra do número de redo log, que no caso aqui é 3, mais 1, que no caso aqui é 4. E o tamanho dos grupos também tem que ser igual. Nesse caso 200, 200. Não é que eles têm que ser igual. É uma boa prática que eles sejam iguais, tá? O tamanho dos grupos. Agora que eu validei que os meus online logs estão configurados, né, corretamente. Deixa eu colocar essa abazinha para cá. Agora o próximo passo é a gente validar os parâmetros. Tá? Então no ambiente de produção e no ambiente standby, eu valido se os meus parâmetros relacionados à configuração do grupo estão ok. E outro parâmetro bem muito importante é o parâmetro de standby file management. Tá? Se ele tiver manual e eu criar um arquivo lá no ambiente de produção, esse arquivo ele não vai ser criado também no ambiente standby. Então, para evitar isso, e eu vou ter problema de sincronia depois, tá? Então, para evitar esse tipo de problema,
standby. Eu vou garantir que esse parâmetro aqui ele esteja alto. Ou seja, se ele criar um ambiente, se ele criar um arquivo no ambiente de origem, ele vai automaticamente criar esse arquivo aqui também no ambiente de standby. Vamos lá, um alter system7. Standby file management qual alto. Então é um parâmetro dinâmico, eu mudo ele sem precisar restartar o banco. Eu vou verificar como está no ambiente de produção também. Standby. Ele já está alto na produção. O standby acabei de ajustar ele. Só confirmar. Está alto. E o parâmetro do broker. Show parâmetro broker. Tá? Eu tenho aqui três parâmetros que são bem importantes. Primeiro é esses dois arquivos. É o dgbrokerconfig file 1 e o dgbrokerconfig file 2. Esse aqui é o local onde ele vai criar os arquivos de configuração do broker. Tá? Então esse caminho ele tem que existir. Eu já validei, o caminho existe. Tá? Se o caminho existe e o arquivo não existe, quando eu fizer a configuração do broker, ele vai automaticamente criar esse arquivo aqui. Tá? Então esses são dois parâmetros importantes de serem validados. Em ambiente hack, esses caminho deve apontar para um diretório que seja compartilhado e acessível por todas as instâncias do hack. Tá? Nesse ambiente, como ambiente não hack, é um single instance normal, isso não é uma preocupação que eu tenho que ter aqui. O outro parâmetro é o dgbroker_start. Tá? Para poder adicionar o meu standby numa relação DataGuard, eu preciso tornar esse parâmetro aqui como true. Então, eu vou fazer o alter system7, o nome do parâmetro, igual a true. Okay. Dá um show parâmetro de novo, só para validar, ele já está tudo. No ambiente de produção, vai fazer a mesma coisa, show parâmetro broker. Ele já está ativado lá. Então, uma vez que eu ajustei esses parâmetros, tá? O próximo passo agora é fazer a criação da minha configuração do broker. Como que eu faço isso? Eu vou no ambiente de produção, eu já estou aqui ó, na primeira aba, eu vou sair aqui do SQL e vou chamar o dgmgrl, espaço barra. Pronto, eu estou chamando o meu client de gerenciamento do DG, é o DG Manager, dgmgrl. E aqui, uma das primeiras coisas que eu verifico é se eu já tenho uma configuração de DataGuard. Tá? Porque se eu tivesse a configuração do broker, né, eu não preciso criar a configuração novamente. Eu apenas adiciono o meu standby database nele. Nesse caso, como é um ambiente novo, eu não tenho isso. Então, eu vou dar um show configuration. Aí observa que ele diz que eu não tenho nenhuma configuração, né? Então, Oracle DataGuard Broker Configuration não existe. Ok. Então, vou criar uma configuração dessa. E existem algumas formas, tá? Uma das formas de criar uma configuração, na verdade, assim, quando você vai criar uma configuração, você precisa definir a string de conexão do seu primary database. E quando você vai adicionar um standby, você precisa definir no seu comando a string de conexão do seu standby database que está sendo adicionado. Tá? Para isso, é comum que você vá lá no TNS Names e configure um Connect Identifier, né? Ou seja, um identificador de conexão dentro do TNS Name que aponta para um Connection Description, que seja a descrição de uma conexão. E aí, quando você vai adicionar tanto a configuração que você referencia ao primary database, quanto quando você vai adicionar um standby que você referencia o identificador de conexão do standby database, aí você referencia esse Connect Identifier, que seria o nome que está no TNS Names ali. Eu não configurei o TNS Names e eu vou fazer a adição colocando a string de conexão toda, tá? Que seria o Connection Description, que é a descrição da conexão. Aí, a primeira coisa que você vai fazer aqui, então, é adicionar isso, tá? Eu já tenho aqui o script para não perder tempo, né? Já estou com o script pronto. E uma coisa importante a se observar é que eu vou adicionar o database primário aqui. Então, vamos lá. Copiar aqui meu comando e vou colocar ele aqui. O que isso aqui está fazendo? Eu estou criando uma configuração, né, com o comando create configuration. Estou dando um nome para essa configuração, que nesse caso vai ser broker config. As primary database is, ou seja, que eu estou definindo quem que é meu database primário. Com essa relação de DataGuard, eu tenho que ter um classe primário, certo? Então, quem que é meu prime database? Aqui eu ponho o DB Unique Name do meu database primário. E eu digo que o meu identificador de conexão, que o meu Connect Identify, que seria um nome que estaria lá no TNS Names, que eu não defini, aí que eu colocaria, por exemplo, o SL Prime, enfim, alguma coisa do tipo. Como eu não coloquei definir isso no TNS Names, então aqui entre aspas eu vou colocar toda a minha string de conexão. Description, Address, Protocol, que é TCP, o host. Esse aqui é a minha string de conexão para o banco de produção, que é o banco primário. O host é o 92.168.0.250 na porta 1521 e meu service name é o SL. Esse aqui é a string de conexão para o banco de dados primário. Tá?
Então vou dar um enter aqui, ver se ele vai adicionar. Ele adicionou, ó, configuration broker created with prime database RCL, ou seja, ele criou meu banco de dados, ele criou minha configuração, definindo que o meu banco de dados primário é o ORCL que está respondendo nessa string de conexão aqui. Ok, tudo certo. Agora, para validar minha configuração, eu já posso dar um show configuration. E eu tenho uma configuração. Antes, quando deu um show configuration, ele disse que eu não tinha uma configuração. Agora ele diz que eu tenho. Configuration, qual que é o nome da minha configuration? Broker config, que eu defini aqui em cima, certo? Aqui o modo de proteção, que está com max performance, e quais são os membros dessa minha relação no JGuard que eu estou configurando aqui no meu broker. Por hora, eu só tenho o Prime Database, que é o meu ORCL. Então, quais são os membros? É o ORCL que ele tem o papel de Prime Database. Tá? A minha configuração ela está com status desabilitado. Agora eu vou adicionar o meu standby. Então, eu tenho que ter um standby, eu tenho que ter minha produção e pelo menos um standby para ter uma relação completa de DataGuard. Para fazer a adição, eu vou fazer um comando de add database, passo as informações do database standby que eu estou adicionando. Nesse caso, add database ORCL DG, esse é o DB unique name, tá? Assim como aqui eu passo o DB unique name da produção, aqui eu passo o DB unique name do meu standby database que eu estou adicionando nessa relação DataGuard. E qual que é a string de conexão? Eu posso colocar as connect identify is. Eu passo aqui a string de conexão que aponta lá para o IP 155, tá? Enquanto que o meu produção está no IP 192.168.0.250, o meu standby está no 192.168.0.155, são hosts diferentes, respondendo na porta 1521, e que o service name dele é o ORCLDG, tá? Esse aqui já foi previamente configurado, então ele tem um serviço, né? Se eu for aqui, por exemplo, dá um show parameter name, ORCLDG lá em local domain, que é o que eu estou especificando aqui, ORCLDG em local domain. Tá? Se eu fizer aqui um zit mstl mstl status, tá? Eu já tenho aqui o meu listener que conhece aquele serviço RCLDG local domain. Então, quando eu adicionar aqui é para dar certo, tá? Se não der certo a gente valida o motivo, mas no geral é para dar certo. Ele vai adicionar o meu standby database na minha relação. E quando eu executo esse comando, tá, não foi o erro planejado, mas que bom que deu erro, que a gente já valida um ponto que eu esqueci de fazer durante esse processo, tá? Apesar de eu estar apontando o local certo, ele não está conseguindo conectar, e esse erro, no momento de adicionar o standby database na minha relação de DG, mesmo que a string de conexão esteja correta, e ele der esse erro, Oracle Initialization ou Shutdown in Progress, isso é um indicativo de que, por exemplo, o meu arquivo de senha não está configurado corretamente. Então, como eu estou numa relação de DG, eu preciso que ambos os databases consigam se conectar entre si. Tá? Eles conectam ali usando o credencial sistema profissional e eles precisam que o arquivo de senha esteja devidamente configurado. Tá? Então, se eu for lá no ambiente de produção, eu já estou no ambiente de produção, deixa eu só sair daqui. CD, .org, CD, lá no Oracle Home DBS, eu tenho o arquivo OraPW, OraPW-RCL. Esse é o arquivo de senha, tá? A senha do CIS que eu vou usar para me conectar em ambos os ambientes. Aqui o broker vai usar para se conectar no ambiente, tá? Se eu for lá no ambiente de destino, de Oracle Home DBS, esse arquivo de senha não está aqui. Não, tem o OraPW do Banco Prod, tem o OraPW do RCL2, mas eu não tenho o OraPW do RCL. Então, vou fazer a cópia. Deixa eu só pegar aqui o caminho, vou jogar aqui para dentro. Então, vou no ambiente de produção, SCP, eu vou copiar o arquivo OraPW-RCL, SCP, OraPW-RCL, lá para o Oracle, usuário Oracle, no servidor 192.168.0.155, no diretório que eu estou especificando aqui. SCP. Deixa eu ver. O que eu de errado? Ah, tá. Tá. Vou pôr um espaço aqui, tá? Não sou eu, tem que ser junto. Ele copiou lá para o outro lado, você for lá no standby, observe que o arquivo foi clicado para cá, foi copiado. Isso é no standby. Vamos conferir aqui o MD5 desse arquivo, ver se ele está batendo com o de produção. MD5 sum nesse arquivo aqui. Olha, começa com 8C2E, termina com 96.
8C2E, final 96. Vamos verificar se é o mesmo na produção. 8C2E, final 96. Então o arquivo foi copiado, ele está íntegro, tem o mesmo hash. A gente pode seguir agora. dg mgrl through configuration. Ainda tenho só meu primer, vou adicionar o standby. Pronto, ele foi adicionado a relação. Se eu der um show configuration, ele já apareceu aqui. Então tem quais são os membros da minha relação de DG? Eu tenho o banco OSL, que é o Prime Database, e eu tenho o banco OSLDG, que é meu Physical Standby. A minha configuração está ainda desabilitada, não habilitei. Então nesse momento eu ainda não tenho o banco replicando para o outro lado, porque apesar de ter uma configuração que vai definir ali os pré-requisitos, a comunicação, o envio dos logs para o ambiente standby, a aplicação desses logs lá do outro lado, essa configuração ela foi definida, mas não foi habilitada. Detalhe, quando eu faço essa configuração, tá? Existe uma forma manual de fazer isso, mas quando eu faço essa configuração, adicionando o Prime, adicionando o Database que standby, por baixo dos panos ele faz uma série de configurações ali, de parâmetros de local, dos arquivos, dos arquivos, enfim, tem uma série de parametrização que é feita quando eu faço esse ajuste de forma automatizada pelo broker. Uma coisa interessante de observar, antes mesmo de habilitar a configuração, é a gente verificar o wallet log do nosso Standby Database. E para verificar onde está o meu arquivo de wallet, vou entrar lá dentro do diretório. Verifico que tem um diretório de trace. Vou dar um tail, "-f", -n, 200 no alert log. Tá. Observe que eu não tenho aqui qualquer menção de que eu tenho um processo de recovery funcionando, aplicando os meus arquivos, tá? A ideia é que quando eu fizer o start, aqui o enable do meu configuration, eu vou ter um processo de media recovery, um MRP, que vai ser startado aqui no nosso servidor de standby, eu vou conseguir acompanhar isso aqui no alert log. E esse media recovery process é o responsável por ler os standby log file e aplicar as transações no ambiente standby. Tá? Então existe uma arquitetura que no ambiente de produção, quando eu defino uma relação, quando eu tenho um data guard configurado, além de eu ter o serviço de log writer, que lê do buffer, do meu redo buffer, para escrever nos online logs local, eu tenho um outro serviço, que é o log writer remote service, se não me engano, LRF, é o log writer remote service, que ele lê do buffer, assim como o log writer, só que em vez de escrever local, ele manda para um serviço remoto que fica dentro do standby database, e nesse serviço remoto, esse serviço remoto recebe essas informações e grava nos standby log, dentro do standby database. E por fim, o processo de apply pega os dados que estão no standby log e aplica dentro do banco de dados. Então a gente vai fazer aqui o enable configuration. Ele vai habilitar corretamente. E aqui do outro lado, a gente já começa a ver, ó, que ele está startando alguns processos, tá? E dentre eles, a gente tem aqui, ó, tem to start background media. Peraí que ele tá passando. Ó, tentando startar o background manage standby recovery process no RCL, e startando o background process media recovery process, MRP, tá? E aqui ele já começou a abrir, né, algumas threads, né, para receber dados que estão vindo lá da origem, produção. O que mais? Aqui ele já está fazendo media recovery, ou seja, ele já está lendo o archive, o processo o MRP já está lendo dos standby log, tá, para jogar dentro do database. Então aqui a gente já começa a perceber que a nossa configuração funcionou. Se eu voltar aqui no ambiente de produção e der um show configuration novamente, ele está apresentando aqui que ainda tem um erro, né? Não, esse é outro ponto que a gente esqueceu de ajustar. Está falando que o meu DG, ele não está, o membro aqui da configuração, no caso, o Visual Standby, ele não está usando o SP File, porque nós startamos a instância com o SP File e esquecemos de fazer o ajuste dela para usar com o SP File. Deixa eu só verificar mais uma vez se ele teve mais alguma alteração, mais algum erro. Não, por hora é só esse. Tá? Vou fazer um show lá da base, o nome do meu database. Ok, ele está sincronizando, né? Está zerado, quer dizer, ele está 100% sincronizado, mas ele está falando desse erro, então vamos consertar esse erro.
O erro é que se eu fizesse show parameter sp file, eu não tenho sp file. Eu subi uma instância a partir de um arquivo de configuração, mas eu não tenho sp file. E ele precisa, na verdade, é uma boa prática, né, que o banco esteja funcionando com sp file. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um, um sp file a partir do meu file. Só vou verificar qual que é o caminho do meu file, que eu usei aqui atrás. Esse é o file. Então, eu vou criar um sp file a partir dele. Create sp file from file. Vou dar um chute. Isso eu estou no meu standby, tá? Então, eu fiz esses ajustes de sp file no standby. Dá um chute mediate startup mount. Então, quando eu crio um sp file, eu não tinha um p-file. Eu não tinha um sp file, eu tinha um p-file. Quando eu crio um sp file from p-file, eu dou um shutdown no meu banco. Eu depois dou um startup. Nesse startup, ele vai tentar ler o sp file que eu criei. Se ele tiver sido criado corretamente, ele vai ler esse arquivo e vai startar o meu banco a partir desse sp file. E isso deve sanar esse problema que ele relatou aqui, ó, members not used and set parameter file. Então, database desmontado, ele está desmontando ainda. Ok, instância shutdown, ele deve startar agora. Agora ele deve ler o sp file para subir a instância a partir do sp file. Na sequência ele vai montar o meu banco usando o control file. Aguardamos segundos. Subiu aqui as áreas de memória, né? O redo buffer, database montado. Beleza, você deu um show parameter sp file. Agora ele tem um sp file, tá? Se eu vir aqui, ele deve já resolver esse problema. Show configuration. Ó, beleza. Ah, tá. Ele está reclamando que meu database está desabilitado. Tá? Deixa eu ver aqui se ele vai habilitar sozinho. De novo. Show configuration. Está dizendo que meu database foi baixado e que ele está desabilitado. Então, vou dar um enable nele novamente. Vou dar um show database para ver se ele mostra alguma mensagem também. Ó, ele está de fato desabilitado, não está fazendo nada. Então, vou dar um enable database no meu DG, que é o que está desabilitado. Ver se ele vai habilitar corretamente. Request shutdown database operation, request shutdown of database ou instance. Então, deixa eu dar esse shutdown. Dá um shutdown de novo. Shut mediate. Ok. Desmontou o banco. Baixou a distância. Agora vou dar um startup. Subindo os processos da instância, os processos de background. Deixa eu ver como. Ver se ele vai startar o processo de recover sozinho. Show. Estranho. Operation recover should da database ou instance. Então, remove database. Vou remover esse database e adicionar ele novamente. Beleza, removeu. Eu configuration. Removi ele, agora só tem o Prime. Eu vou tentar adicionar ele novamente. Ele vai dar erro. Ah, tá. O que isso quer dizer, tá?
que o meu parâmetro do DG Broke Start não está setado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Show parâmetro broke. É isso mesmo. Ele não adiciona o standby database se esse parâmetro estiver falso. Auto system set igual to ok. Vou tentar adicionar ele aqui novamente na configuração. Beleza. Show configuration. Agora eu consigo ver que os meus dois bancos estão aqui. Esse aqui está desabilitado, então vou tentar habilitar ele. Alter database. Não, não é alter não, é enable. Enable database. OSLDG. Deixa eu ver o alert log aqui. Ok. Startou o processo. Começou a fazer media recovery. Então vamos ver como ficou aqui do outro lado. Habilitou o banco. Show. Show. Database OSLDG. Ok. Então a gente já consegue ver que ele está zerado, o transporte zerado apply. Isso quer dizer que o banco está sincronizado. Isso aqui é a diferença de tempo de dados entre o ambiente de produção e o ambiente de standby. Isso aqui é o transporte, ou seja, os dados que foram operados, transacionados no ambiente de produção, eles já foram transportados para o ambiente de standby. E isso aqui ele conta o tempo de atraso, tá? Então ele está com 0 segundo de atraso, está 100% sincronizado em termos de transporte. E o apply também. E ele foi computado a 1 segundo antes da consulta. Vou fazer novamente essa consulta aqui, ver se ele alterou. Ó, então, continua zerado, isso é bom. Aqui ele mostra que a média de apply, tá? A média de velocidade, né, de dados que foram aplicados aqui por segundo. Se eu fizer um show configuration, ele mostra que está sem erro na configuração, tá? Show configuration, nome da configuração, os membros que é o SL, que é o primário, e não tem nenhum erro nele, e o membro OSLDG, que é o Physical Standby, que também não tem nenhum erro. Esse adesivo aqui é porque eu não habilitei o Fast Start Failover, tá? Isso é um outro assunto para outra apresentação, mas por hora é suficiente dizer que a minha configuração ela está funcional, tá? Então, dessa forma eu crio um ambiente de standby a partir de um backup. Então, fiz o backup na produção, copiei para o standby, copiei também o arquivo de senha, né, o arquivo de senha do SYS, subi uma instância no Malt com um arquivo de prefile que foi criado, conectei no RMAN com auxiliar, né, RMAN auxiliar, e fiz o duplicate for standby backup location, apontando o caminho do backup que eu fiz no banco de produção e copiei para o servidor de standby. Então, esse procedimento foi suficiente para restaurar o banco de dados dentro do meu servidor, dentro do meu banco de standby. Na sequência, ajustei alguns parâmetros e, por fim, configurei um broker para garantir que o broker vai gerenciar essa sincronia entre o ambiente de produção e o ambiente de standby. Tá? A gente poderia validar aqui a criação de um objeto de produção para... Vou fazer isso aqui agora só para validar que está tudo certo. Tá? Então, SQL Plus sysdba. Eu vou criar um objeto dentro do CDB mesmo, show PDBs. Eu tenho alguns PDBs. Eu vou criar dentro desse PDB aqui, ó. Alter session set container. Com o usuário sys mesmo, fazer a criação, né? Create table T1, que ela vai ter um ID, vai ser um number, ok? Vou dar um insert into T1, values, vou colocar o número 1 aqui, virar um commit. Então, no ambiente standby, show PDBs, eu tenho os meus PDBs que estão montados. Eu tenho o meu banco que está aberto em read only, tá? Então, select open mode from database, eu consigo ver que meu banco ele está aberto em read only, ou seja, é um banco de standby, ele só pode ficar aberto em modo de leitura.
Tá? Se ele fica aberto em modo de escrita, o que não é possível para um físico standby, ele acaba que você vai ter inconsistência do que está no ambiente produtivo e do que está no ambiente de standby, uma vez que você conseguiria, né, alterar o ambiente de standby. Então, físico standby, você só consegue abrir ele em modo leitura, você consegue ler. Tá? Então, o meu banco está aberto, eu tenho que abrir o meu PDB para consultar, para ver se ele sincronizou, se ele viu os dados para lá. Tá? Show PDBs, e observa que o PDB ele vem o SLPDB1, SLPDB1, tem com o mesmo nome. Tá? Então, isso aqui não vai mudar. Alter Blue Gambu Database OSLPDB1 Open Read Only. O PDB está aberto em modo de leitura apenas, então Alt Session 7 Container OSLPDB1, fazer um select tudo from T1, que é a tabela que eu criei no ambiente de produção. E está aqui o dado que eu inseri lá no ambiente de produção, ela está aqui. Vou inserir mais um dado aqui para ver se está replicado do outro lado. Vou fazer um insert nessa tabela, passar o número 2 agora. Por exemplo, se eu não der o commit, ele não vai para o outro lado, então, natural, porque eu não comitei, não confirmou, certo? Mas quando eu der o commit aqui no produção, esse dado confirmou, foi escrito para o ambiente standby. Se eu fizer o select aqui novamente, ele deve ter duas linhas, A1 e A2, assim como ele tem duas linhas aqui também. Meu select aqui. Select from view. É isso. Então, tudo que eu faço em produção, ele replica para o standby praticamente em tempo real. Creio que eu consegui cobrir o objetivo dessa apresentação. Espero que seja útil para alguém em algum momento aí. Tá? Não é nada aprofundado, é basicamente a criação mesmo da forma mais simples, sem nenhuma configuração especial. Tá? E vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar até o final. Até a próxima.